Vamos lá? Diz assim, Provérbios 30, a partir do verso 7 ao 9. Diz assim, 2 coisas eu peço que me des antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. O Provérbios fala de uma situação onde, se as circunstâncias mudarem, eu possa vir a mudar a minha fé e mudar a minha condição moral, o meu caráter e começar a praticar coisas que são contra a lei e contra todos os princípios que eu já tive na minha vida. Se eu tiver mais riqueza, pode ser que eu vá negar a Deus, meu orgulho vai se acender, vou começar a achar que tudo é mérito meu, que tudo foi eu que fiz. Para que a gente precisa de Deus? Deus na verdade não existe, o que existe é a nossa capacidade de ganhar dinheiro. Eu sou bom, eu mereço, eu sou justo, eu sou poderoso, todo esse mundo aqui depende de mim. Então de uma certa forma está dizendo, a situação mudou? Eu perdi minha fé. A situação mudou? Eu virei um ladrão, eu perverti meus valores, eu deixei de ser quem eu era. Por quê? Porque uma vez que a circunstância muda, no texto é a questão do dinheiro, mas aqui eu estou colocando com algo maior, pode ser proteger alguém, pode ser... A circunstância mudou, a minha fé muda junto com a circunstância. O que faria você deixar de ser um crente como você é? Você é um crente bacana, você é um crente legal, você é um crente fiel, você faz o certo, você vai à igreja, você ama a sua esposa, você trabalha, você paga as suas contas em dia, você ama seus filhos, você é uma pessoa exemplar, eu sei, eu estou te vendo, conheço a sua história. Você é uma pessoa que todo mundo pode confiar, todo mundo pode te emprestar R$1.000 que você vai devolver R$1.000 tranquilo, certinho. Você é uma pessoa que apoia os outros, você é um amigo fiel, você é uma pessoa companheira, você dá conselhos sábios. Mas qual é a situação que faria você deixar de ser essa pessoa na comunidade maravilhosa para começar a ser uma pessoa que oculta provas, uma pessoa que faz o que não deve, que rouba dinheiro do seu departamento, que mente, que engana para proteger alguma coisa, alguma situação que faz você chegar no extremo da vida e começar a praticar todo tipo de maldade? Qual é a situação que faria você se perverter, dizer que Deus não é mais seu Deus, que Deus não existe, que Deus é coisa para gente pobre, que Deus é coisa de gente ignorante, que começasse a não orar mais, não visitar mais a igreja, não ler mais a sua Bíblia, não prestar contas mais a Deus, não se sentir grato, agir de forma arrogante, soberba? Que situação, que coisa que se mudasse no seu ambiente faria a sua fé mudar junto com ela? O que eu estou falando bem firme com você é que através desse provérbios eu estou trazendo uma questão. Será que as circunstâncias moldam quem eu sou? De maneira que hoje você é um crente fiel, mas se eu mudar as circunstâncias da sua vida, você deixa de ser crente, deixa de acreditar em Deus, deixa de ter esses princípios e valores que você diz que carrega e que ele é forte, que você luta por eles. Basta mudar os incentivos, basta mudar os ambientes, as estruturas e o que está em jogo e você deixa de ser tudo que você é para ser outra coisa. Será que isso é assim que acontece? Eu entendo Provérbios, eu acho que o Provérbios tem sua verdade. Ele está de uma forma direta, quando você lê, diz, rapaz, ele está falando na verdade para você ter uma vida que não tenha muitos excessos. Você não se perverta pelo caminho da mentira e da falsidade, nem se perverta pelas ambições do dinheiro, de correr atrás de coisas que vão levar você para a destruição e que nem você viva na miséria porque não ouviu os conselhos de sabedoria. É só você ser uma pessoa equilibrada, sensata e sábio que você vai ter uma vida maravilhosa. Tanto que eu falei que você não precisa nem de mim para aplicar esse provérbio na sua vida. Se gostou dele dessa forma, leva para sua vida, faz oração, fala no seu pequeno grupo e nós estamos felizes. Vocês sabem que me acompanham que eu sou uma pessoa que de vez em quando faço minhas críticas fortes ao sistema religioso, às estruturas, à maneira como as coisas são feitas, tentando trazer para você um evangelho mais propositivo, mais saudável, menos religioso, mais de autorresponsabilidade. Ou seja, você vai cuidar da sua espiritualidade com Deus sem ficar se submetendo a
sabe, tradicionalismos e a religiões da maneira como elas estão, porque isso pode oprimir você numa prisão religiosa. Por isso eu preciso te libertar dessas cadeias para que você possa viver um evangelho mais leve, mais produtivo, ser transformado e ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Essa é a minha proposta. Agora, acontece que, e você me conhecendo, sabendo que eu prego isso, e vendo que a pessoa está assim vivendo, dizendo que as circunstâncias moldam quem nós somos, você sabe que eu vou criticar isso aqui, vou dizer, olha, mas não seria melhor um crente que mesmo ficando pobre, continuasse temente a Deus e mantendo seus valores a despeito de tudo? E não roubasse, não negociasse, não escondesse provas, não fizesse nada errado? Não seria ideal que o crente, mesmo tendo dinheiro, não se corrompesse e usasse esse dinheiro para transformar sociedades e vidas? Não seria bom? Então por que a gente não é esse crente mais maduro, que pode lidar com as situações extremas da vida sem se corromper? Mas o Provérbios continua mostrando aqui que há uma sabedoria aqui que eu preciso olhar, e eu tenho essa crise na minha vida, e essa crise existe, sabe por quê? Eu vou dizer para você, essa crise existe. Qual é a crise, Felipe? Eu estou me perdendo. A crise é o seguinte: você precisa de uma vida sem extremos, colocado balizas para você não se perder. Ou seja, você precisa de uma religião que te coloque muitos limites, e que você não seja uma pessoa muito ambiciosa, nem seja uma pessoa que se perca muito nos caminhos maus, nas veredas ruins. Você precisa de uma religião que bote um chicote nas tuas costas, que coloque você num ambiente que faça você não se perder, sabe? Os amigos da igreja, a IBD, o encontro de jovens, os adolescentes. Se você viver nesse ambiente controlado, onde as circunstâncias não vão te levar a pecar, você não vai viver os extremos da vida, a bebedeira do show, o local lá com aqueles amigos da faculdade. Então você não vai se perder, você não vai se acabar, você não pode ficar correndo atrás de dinheiro, de Bitcoin, de não sei das quanto, que você perde sua grana todinho. Então se acalma com esses extremos, querer ganhar demais. Então a religião, a maneira como ela é organizada, ela faz com que a gente viva dentro de uma comunidade que nos ajuda a estabelecer limites que não impedem que a gente se perca da nossa fé e perca da nossa estrutura. E eu entendo isso. E sempre quando eu vou pregar para vocês, às vezes eu fico subvertendo isso, dizendo, mas você tem que ser maior do que isso, você tem que ser maior do que os amigos da faculdade. Os seus amigos da faculdade não podem influenciar você que tem que influenciar eles. Você tem que saber viver nessa cultura, você tem que usar a cultura. Deus se manifesta na cultura, não fuja da cultura. Então existe esse dilema. Uma vez eu estava conversando, estava ensinando num grupo de louvor, e lá tinha uma moça, e eu estava dizendo sobre essa liberdade da fé, sobre a liberdade da religião, sobre como nós devemos assumir um propósito e seguir nesse propósito sem ter medo de viver nessa vida. Estava aqui, essas pregações que você me escuta todo dia, você não sabe que toda hora eu estou quebrando essa religiosidade? Mas eu estava lá ensinando, e essa moça falou assim, Felipe, é muito legal isso que você está dizendo, é muito maravilhoso, eu estou me sentindo desafiado para viver isso. Mas eu acho que isso não é para todo mundo não. Eu tenho uma amiga, ela me contou, que essa amiga, ela tá numa igreja que é mais do chicote, é mais da prisão. Por quê? Porque ela sabe que se deixar a gente solto no mundo, a gente se perde nos nossos cobiças, na nossa carne, nas nossas influências. Então a gente precisa colocar uma série de regras, uma série de limitações para que essa pessoa não seja confrontada com uma vida e uma circunstância diferente e se perca da sua fé. Então eu acho que existe igreja do chicote que são importantíssimas para as pessoas. Aí eu contra-argumentava a pessoa dizendo o seguinte, mas veja o seguinte, meu amigo, será que essa pessoa é uma crente de verdade? Porque se ela só é crente quando ela está presa com a coleira, se você tirar essa coleira e ela for viver outras circunstâncias na vida e deixar de ser crente, será que ela era crente? Será que isso não é uma evangelho de falsidade que a gente está vivendo, é uma fingição, né? Uma estrutura que ela é muito mais social do que uma experiência verdadeira com o Senhor Jesus Cristo? Porque se você tem um evangelho de verdade no seu coração, você pode estar preso na igreja ou fora da igreja, você vai estar com Deus na sua vida. E ela argumentava comigo, eu argumentava com ela, eu achava que tinha saído vencedor da argumentação. Mas veja, ao longo da vida, você vai julgando os argumentos através dos frutos que eles se manifestam. E eu tenho muitos amigos e muitas experiências em igrejas mais fechadas e mais organizadas, mais estruturadas, mais tradicionais, mas do jeito que é normal ser. E eu vejo que a vida deles é boa,
Eu vejo que eles têm famílias agradáveis, eu vejo que eles têm filhos no Senhor, eu vejo que eles conseguiram bons empregos, eu vejo que eles tiveram problema na vida, tiveram problema com a religião, tiveram, mas se ajeitaram, se organizaram, se resolveram. Aqui e acolá vai ter uma dificuldade, vai. Então eu vejo que há muita vida boa de uma pessoa que vive dentro da baliza das circunstâncias em que uma igreja nos ajuda a viver segundo os propósitos de Deus. Sabe por quê? Porque lá fora existe uma cultura que é anticristã. Eita, eu estou exortativo nesse momento porque eu estou falando coisas bem religiosas, mas é verdade. O mundo aqui fora sempre foi descrito pela Bíblia como um parquinho do Satanás, né? Como um ambiente que jaz no maligno. E esse mundo tem conceitos, tem princípios, tem comportamentos que são totalmente longe do que uma sabedoria propõe, totalmente longe do que Deus propõe para a vida dos seus filhos. Então, aqui fora, é uma cultura tão massiva, tão gigante, e são tantas pessoas vivendo diferente do que Deus quer, que quando a gente vai se confrontar com esse mundo aqui fora, mesmo que eu tenha no coração uma verdade, uma luta, uma fé, todas as informações que vão chegar para mim vão dizer: rapaz, deixa disso, deixa de besteira, vem comigo, vem fazer isso aqui é bom, isso aqui é ruim, a igreja é ruim, o pastor é ruim, a Bíblia é ruim, fazer isso é certo, fazer isso é certo, fazer isso é certo. Você acaba sendo tão impactado por tantas coisas que dizem que a fé é errada, que você acaba indo e se movendo segundo o fluxo da cultura e da sociedade. Embora eu diga, não, mas você tem que ser resistente, você tem que levar a luz no seu coração, mas a realidade do que eu observo é, as pessoas que ficam muito junto no mundo, pegam a forma do mundo, e as pessoas que ficam muito junto na igreja, pegam a forma da igreja. As pessoas são mais simples do que a gente gostaria que elas fossem, é isso que eu estou dizendo para vocês. Vocês estão conseguindo me acompanhar? É porque às vezes o meu raciocínio ele precisa ir, ele precisa voltar, ele precisa ir de novo. Eu estou falando aqui de coração com vocês. Pois vem comigo que de vez em quando eu repito o que eu estou dizendo e você entende. As pessoas, eu descobri na vida, a maioria das pessoas são simples. Entenda isso. Elas querem que você diga para elas assim: o que tem que fazer? Você tem que ir nesse lugar, praticar ações desse tipo, botar seus filhos nesse movimento, tratar sua esposa dessa forma e fazer isso aqui no seu trabalho. As pessoas querem isso. Aí você diz para elas que elas devem fazer isso. Aí elas começam a seguir segundo esse propósito. Se elas estiverem numa comunidade onde todo mundo incentiva, valida, apoia isso, e você vê o irmão do lado fazendo isso, vê o irmão do lado fazendo aquilo, ela se sente mais segura, mais forte de fazer dessa forma e consegue fazer e vive dessa forma e manifesta o evangelho dessa forma e tem uma família feliz e tem uma vida feliz. Agora, se você diz, você tem que viver no meio do mundão e tal, e ser firme, e ser sal e luz e fazer tudo do jeito que tá, e o cara quase não pisa na igreja e vai viver mais nos ambientes, a pessoa é simples, ela não tem muita maneira de interpretar a vida não. A maioria das pessoas vai começar a dizer assim, viver segundo ela enxerga que as pessoas estão vivendo. E lá vão dizer que ela tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que fazer aquilo outro. E ela vai começar a ter uma confusão de entendimento, porque ela aprendeu de um jeito da igreja, que está dizendo que é de outro, e começa a fazer as coisas como os outros estão fazendo. Então, de uma certa forma, aquela moça do grupo de louvor que estava falando comigo, tem uma certa verdade de que pessoas precisam de uma estrutura, de um ambiente, de umas circunstâncias que permitam que elas possam ser crentes e que, distante dessas circunstâncias, elas podem acabar deixando de ser crente, acabar deixando pela influência, porque são muito simples na sua maneira de perceber a vida. Ao mesmo tempo, o meu argumento precisa, por ser um argumento meio contra-religioso e contra-cultural, de ser anti isso e anti aquilo, ele precisa de muito mais frutos para se manifestar socialmente do que uma pessoa que está vivendo a religião que existe há 500 anos precisa, do que um mundo que sempre foi o mundo precisa. Eu preciso, construir ou mostrar pessoas que estão tendo sucesso sendo assim, e reunir pessoas que estão vivendo assim, e demonstrar que a vida assim é muito forte, e eu não consigo reunir essas pessoas
Eu não vejo 15 igrejas assim, eu não vejo milhares de pessoas agindo dessa forma e tendo sucesso, ou sendo melhor do que as outras que estão na religião e tal. Eu conheço pessoas que são assim, eu conheço grupos que são assim, mas não são a maioria e não são difíceis. Muitas vezes as pessoas se perdem ao tentar ter um evangelho mais da autorresponsabilidade, que não se fecha demais para o mundo, que sabe influenciar o mundo, sabe viver no meio das circunstâncias. E eu percebo que não é toda vez que eu tenho sucesso em pregar isso. De maneira que, pela humildade, da observância da vida, eu mesmo me sinto menos arrogante e digo assim, olha, eu considero que há questões que a religião, por botar balizas e uma cultura demais, pode gerar de ruim, e eu acho que vale a pena a gente criticar para melhorar essas questões, mas ao mesmo tempo eu não acredito que todo mundo consiga viver na sua independência, fazendo como só sua cabeça e Deus que resolve tudo. Eu sou bom, pode vir que eu aguento todas as tentações, que eu aguento tudo, eu vou ser o cara que vai influenciar o mundo, que aqui a minha missão é só ficar aqui no meu trabalho, não tem nada a ver com o reino de Deus, com as pessoas que estão lá lutando junto. Eu não consigo ver que essa pessoa estão todas sendo bem-sucedidas, não. Embora eu acredite que a maturidade leva para cá. Mas eu não sei se todas as pessoas atingem essa maturidade e nem sei se isso vai atingir algum dia na vida. Talvez, às vezes a pessoa chega e diz para mim, mas Felipe, eu queria essa maturidade assim. Mas talvez não seja uma questão de eu te entregar métodos para você chegar aqui, ensinos para te fazer, teóricos para te fazer chegar aqui. Seja uma experiência de vida que te levou a essa maturidade, a esse entendimento, a essa visão. E sem isso você se torna frágil diante das influências do mundo. Então o Provérbios, ele está trazendo uma sabedoria que está atingindo a realidade como ela é. E não a realidade que a gente imagina. Porque eu fico, às vezes, eu estou conversando. Você está conseguindo me escutar? Sem me julgar, mas ouvindo sobre uma pessoa que cria visões, que teoriza a realidade, que pensa como fazer melhor o evangelho? Pois vem comigo. O Provérbios, eu, às vezes, estou dizendo assim, o que seria o homem ideal? O que seria o evangelho ideal? O que seria a caminhada do crente diante dessa sociedade de forma idealizada? O homem idealizado, ele não peca. O homem idealizado, ele sofre uma tentação, mas consegue resistir porque diz que Deus está no coração dele. O homem idealizado conversa tudo com Deus e Deus responde tudo para ele, ele faz tudo como Deus disse. O homem idealizado não fica nervoso, não briga com a esposa. O homem idealizado entende a profunda empatia da fé, a misericórdia e a graça. O homem idealizado fala com as minorias. O homem idealizado, ele é sempre bem sucedido. O homem real é sempre frustrado, ansioso, se lasca, dá certo, dá errado, é uma confusão. E o Provérbios, ele não trata da idealização do homem, ele trata da realidade. A realidade diz, meu amigo, caminho das boas veredas. Faz o certo, seja honesto, não roube, não seja rico demais, não seja pobre demais, não vai na falsidade, não vai na mentira. Aqui nessa baliza, e você vai chegar no lugar certo. Homem idealizado, não, busca Deus, vai no coração, saiba confrontar o mal, mas ao mesmo tempo cresça como indivíduo, tenha um chamado. E aí você tenta criar um ambiente onde o cara tenha autorresponsabilidade sobre a sua fé e não fique depositando nas circunstâncias quem vai dizer se ele é crente ou não. Mas isso aqui é a idealização que vai dar certo ou não, que é a esperança que eu quero que dê certo, que é a ideia que diz que vai dar certo. Mas a realidade do provérbio diz, rapaz, bote o cara na igreja aqui, diga para ele que ele tem que ficar correndo atrás de riqueza, de pobreza, de falsidade. Diz para ele o que ele tem que fazer e vai, meu amigo. E é essa verdade do Provérbios que, embora às vezes limite um aprofundamento, que ela é tão uma bigorna de realidade, como as pessoas dizem, é uma bigorna, né? Assim, eu queria que o evangelho fosse assim, mas a bigorna vem assim, mas a realidade é essa daqui, ó. Manda o menino fazer assim, manda ir para EBD, diz que isso aqui é pecado e manda ele fazer desse jeito, né? E afasta ele das coisas que pode perverter o coração dele. Mas Felipe, você quer dizer que você então não está mais acreditando nesse evangelho? Não, eu acredito. Eu sou o cachorro velho que não aprende truques novos. O jeito que eu acredito é esse aqui. Mas eu sou uma pessoa que não sou burra. Eu vejo que os frutos desses aqui são massivos.
E esse aqui é muito mais uma experiência, um despertamento de vida que te leva até aqui. O evangelho que eu prego é assim: eu quero que você seja rico como Abraão, que apesar de ser rico, foi justificado pela fé. Foi considerado o homem que deu início a tudo que a gente está vivendo de fé hoje. O homem bom, rico, bom. E não que você seja como Salomão, que apesar de falar um bocado de coisa sábia, fez tudo ao contrário da sabedoria e terminou a vida cheia de ídolos e na corrupção e no pecado. Certo? A riqueza para o Salomão foi um princípio de destruição. A riqueza para o Abraão foi uma recompensa da fé e do caminho do testemunho dele no meio da sociedade. Eu quero pregar Abraão, mas entendo que nem todo mundo tem condição de ser Abraão sem se perverter como Salomão. Entendeu? Eu quero pregar para vocês Jesus Cristo, que embora sendo pobre, nunca se perverteu dos valores, nunca pecou, sempre foi até o final da sua vida justo e morreu morte de cruz, que era maldita na época, mas não pecou. Foi tentado de todo jeito e não pecou. E era pobre, andava sem ter onde reclinar a cabeça. Esse é meu ideal, pregar Jesus desse jeito. Mas eu sei que na Bíblia tem um povo que era escravo no Egito, foi libertado por Deus para ir para uma terra melhor, chamada Terra Prometida. Quando chegou na beirinha de entrar na Terra Prometida, o povo viu lá que tinha uns gigantes, mas tinha uva boa, tinha uma terra fértil, mas tinha uma cidade fortificada, tinha um gigante, ficou com medo. Aí o pessoal disse assim, Josué, falou, rapaz, vamos, Deus vai nos dar a vitória, Deus vai ser poderoso com a nossa vida. Mas o povo viu o tamanho deles, viu a pobreza deles, viu que não ia dar para eles vencerem na força do muque deles, e disse, rapaz, vamos voltar para a nossa escravidão? Vamos voltar para as panelas de cebola do Egito? Vamos voltar para o chicote que era melhor? E foi nessa que eles, se perderam com Deus. Porque na pobreza, na incapacidade de vencer um grande gigante, na pobreza de força, eles recusaram a Deus. Então eu não quero que você seja uma pessoa assim, então, sei lá, se vocês conseguirem viver uma classe média, meio medíocre, uma pobreza com felicidade, que mantenha você na igreja, então fica aqui, meu amigo. Eu não quero que você seja pobre demais, que você volte para o Egito. Então, quero lutar por uma justiça social na sua vida, para que você possa ter um salário digno. E não fique rico demais não, porque você vai se perder. Então, fica aqui nessa mediocridadezinha de fé, de religião, preso pelas normas, beleza, fica aqui. Isso aqui vai te preservar. Você nem vai voltar para o Egito, nem vai virar um Salomão idólatra. Beleza, tá aqui. Meu desejo é que você fosse Jesus, Abraão, que pudesse ser rico e abençoasse os outros com a riqueza. Mas nem todo mundo consegue chegar aqui. Ah, Felipe, mas me dá os métodos. Não tem método. Porque se eu tivesse método, eu era tão bem sucedido em falar isso para vocês, mas a experiência que eu tenho aqui, eu não sou tão bem sucedido. Então, às vezes eu tenho que dizer para vocês o seguinte, vamos viver o Provérbios, certo? Na dúvida, viva o Provérbios. E se você conseguir encontrar um caminho de maturidade, se eu conseguir te ajudar, se você conseguir encontrar esse caminho, então você vai se tornando mais como Jesus, como Abraão, né? Com esse pessoal aqui que conseguiu chegar até lá. Vou fazer uma pergunta assim para você. Você acha, presta atenção nessa pergunta, talvez essa pergunta vai te ajudar a te direcionar nesse momento. Você acha que você tem um propósito para além das normas da religião, para a maneira de que você deve viver religião? Na cultura, na sociedade, você deve adentrar nessa sociedade para ser sal e luz lá. E você acha que Deus tem te preparado com visões, capacidades e experiências para saber lidar com isso sem se corromper? Então, para ser sal e luz nessa vida, transformando sociedade, sendo uma inspiração, sendo um homem de Deus que não tem medo de se relacionar lá fora, beleza. Então, você não tem medo das circunstâncias, você quer desenvolver uma vida dessa forma, então talvez você esteja pronto para viver isso aqui. Ou, eu não estou falando mal, certo? Você acha que é melhor ser um cristão medíocre? Medíocre é mediano.
que faz as coisas direitinho, mas dentro das regras, sem exagerar em nada, fazendo o que tem que fazer, do que tentar fazer umas coisas que não sabe fazer e se perverter, virar um ímpio todo lascado, cheio de destruição na vida. Eu também estou pegando no pé, né? Não é melhor estar dentro das balizas e funcionando do que tentar ser uma coisa assim, bater nos peitos e dizer que aguenta e se lascar todo, se destruir tudo? Quem se conhece sabe que às vezes precisa. Então você tem que fazer uma escolha. Ou tentar viver uma vida que ela vai te levar para um lugar desses aqui. Eu estou te ajudando e continuo pregando esse aqui, mas na consciência da importância desse daqui. E eu não quero que você venha para cá sem você estar preparado para vir para cá. Você precisa fazer uma escolha. Ou viver essa escolha. Felipe, você está falando comigo. Eu sei o que você está fazendo e você está fazendo de novo. O que você acha que eu estou fazendo? Você está fazendo a autorresponsabilidade de novo. Você está colocando na nossa mão a decisão pelas escolhas da nossa vida, nos dando ferramentas para a gente entender as complexidades e para que a gente tome, né, os rumos da nossa vida de uma maneira mais inteligente e consciente. De novo, você está pregando a autorresponsabilidade que você sempre pregou. Porque, de novo, eu sou um cachorro velho, não aprendo truques novos. Porque um pastor de verdade, aquele pastor, aqui ó, debaixo do braço a Bíblia, vai dizer assim, faça isso aqui é pecado, aqui ó. Mas eu não sou assim, eu ofereço para você possibilidades, experiências, caminhos de fé. De maneira que, meu irmão, você está feliz aqui. Deus está lhe abençoando, você está criando sua família no Senhor, você sabe que pela autoconsciência que Deus lhe deu, que se você sair daqui, você se lasca todinho, meu irmão, Deus abençoe você. Você está pronto para viver algumas realidades que você só vai poder viver se você se abrir para o mundo e saber conversar com o mundo, saber interagir com esse mundo através das visões que Deus vai lhe dar, sem estar preso a convenções que toda hora te puxam para trás. Mas não se perder no caminho, ser sal e luz no mundo. Então, Deus abençoe você. É mais difícil. Deus abençoe você. Porque a mudança de circunstâncias, não se engane, vai influenciar a sua fé. De maneira tal que você pode até deixar de acreditar em Deus. Por isso, tome cuidado, não. Felipe, decida por mim. Eu decido não. Eu não sei mais aprender a dizer assim não. Não sei dizer assim. Faça uma escolha. Escolha por Deus. De toda forma, eu acho que você está escolhendo por Deus. Mas cada um tem sua história. Essa foi minha reflexão de hoje. Hoje não teve muita liçãozinha não. Apesar de que teve, né? Mas eu trouxe para você fazer a sua reflexão. Quem sabe essa reflexão deixa você um pouco mais maduro. Eu vou ficando por aqui. Se o irmão quiser me abençoar, não se acanhe, porque tem sido importantíssima a participação de cada um de vocês através do Pix. Meu Pix é pr.felipeseabra@gmail.com pr.felipeseabra@gmail.com. Sempre que você fizer uma oferta, seja de 5, de 10, de 50, de 100, tem gente que faz de todos os números, sabe? Eu agradeço. Toda vez que eu vejo aqui no meu celular, no Nubank, né? Aí chega assim uma notificação do Nubank. Rapaz, fulano deu R$5, outro deu 10. Aí eu vou, clico, vejo que vocês escreveram, porque no Pix dá para escrever. E ainda faço um agradecimento a Deus pela vida de vocês. Porque o YouTube até tá dando menos ultimamente, e às vezes é uma luta se manter, né? Mas com a ajuda de todos vocês tem sido uma benção. Por isso eu agradeço demais. Se você quiser fazer, não se acanhe. No mais, que Deus nos abençoe. Um excelente 2023 para você. E que você possa ser um homem, uma mulher de Deus que seja sal e luz nessa terra. Até mais.